Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, infelizmente, devido a problemas técnicos na aula de ontem, tá? Uma parte da aula foi perdida, tá? Já tentei por várias formas recuperar o arquivo. Infelizmente, como o programa não encerrou, ele ficou corrompido e não tem como restaurar, tá certo? Sendo assim, a aula já começa a partir de um exemplo que já bem na frente, tá ok? Perdoe o inconveniente, mas é uma situação no qual eu não posso ajustar. Tá bom? Valeu pela compreensão e segue o vídeo. Deixa eu botar aqui agora. Pessoal, peço desculpa, mas vocês estão vendo que não é... Infelizmente não é uma questão de escolha. Deu problema e aí eu não tenho o que fazer não. Tá? Tá, vamos lá. Diz aqui, ó. Quinta lista, sétima questão. Nos processos adiabáticos, não existe troca de calor com o ambiente. Suponha que um balão de oxigênio seja submetido a um processo adiabático. Nesse caso, se a pressão do gás é P e o volume é V, pode-se demonstrar que P vezes V elevado a 1,4 é igual a C, onde C é uma constante. Isso significa o seguinte, ó, se a pressão aumenta, digamos que você tem uma constante. Se a pressão aumentar, o volume tem que diminuir. Tá? Ele tem que ser o quê? Contrário à pressão, porque se ela é sempre um número fixo, se um aumenta, o outro diminui. Tá? Ele diz o seguinte, ó, em certo instante, o volume é de 5 metros cúbicos e a pressão é de 0,6 kg por metro quadrado. E P está aumentando a razão de que 0,23 kg por metro quadrado segundo. Qual é a taxa de variação do volume nesse instante? O volume está aumentando ou diminuindo? Tá bom? Então vamos colocar todas essas informações que aí estão, tá bom? Lá no problema. Então deixa eu anotar aqui. A fórmula é P vezes V elevado a 1,4 igual a C. Volume, quando é 5 metros cúbicos. A pressão é de 0,6 kg por metro quadrado. Tá? E a pressão, a variação da pressão com relação ao tempo é de 0,23 kg metro quadrado por segundo. Aí é da taxa de variação do volume nesse instante. Eu tenho a taxa de variação da pressão. Então, beleza. Vamos colocar todos esses dados. Oi. Eu tô todo hora que eu peguei o lápis grafite para escrever na tela. Eita, que eu tô bem. Vamos lá. Quinta lista. Sétima questão. Na sétima questão, os dados que ele dá é o seguinte. Primeiro, você tem que a relação de pressão vezes o volume. O volume elevado a 1,4. Isso aqui é sempre igual a uma constante. Esse é o dado que ele dá lá. Ele diz também o seguinte, que em um determinado momento, o teu volume é de 5 metros cúbicos. Nesse mesmo momento, a tua pressão é de 0,6 kg por metro quadrado. Tá bom? Você tem isso aí. Aí ele diz, ó, a variação da pressão, ou seja, se a pressão está variando, ele tem que variar com relação a alguém. E ele varia com relação a quem? Ao tempo.
Isso aí dá 0,23 quilograma por metro quadrado segundo. Tá bom? Você tem isso aí. Aí o que é que ele pede? Nesse momento em que a pressão tem essa variação, qual é a variação do volume? Também com relação ao tempo. Aí ele pergunta no final, o volume está aumentando? Então vamos lá, se eu quero determinar isso aqui, o que é que eu vou fazer? Quem é a variação da expressão aí com relação ao tempo? Então a pressão vezes o volume, elevado a 1,4. Tem que ser a mesma coisa de quem? A variação com relação ao tempo da constante. Só que aí é onde está. Se é uma constante, ele não vai variar. Tá? Se é uma constante, não vai variar. Eu já sei que a direita, o resultado é zero. Agora aqui, ó, com relação à pressão e ao volume. Como ambos dependem, tá bom? Do tempo para variar, então eu tenho, ó, derivar. Aqui é a regra do produto, ó. Então, variação da pressão com relação ao tempo vezes o volume elevado a 1,4 mais, repete o valor da pressão vezes a variação com relação ao tempo de quem? V elevado a 1,4. Isso tudo tem que ser igual a quanto? A variação de uma constante, que é sempre igual a zero. Se é constante, ele não varia. Então daqui eu tenho, ó, variação da pressão com relação ao tempo. Tá bom? Eu já tenho ela. Vale quanto? 0,23 vezes o volume elevado a 1,4 mais pressão vezes. Quem é essa variação que aqui está? Lembrando, ó, quem é a derivada de uma função que tem potência? A regra diz, ó, baixa potência. Tá? Deixa eu tirar aqui. Baixa potência. Repete a função e a potência se subtrai de 1, ou seja, fica 0,4. Vezes a derivada da função com relação ao tempo. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, quanto é que dá aqui? Ó, ajustando, todo mundo que não é a variação do volume com relação ao tempo, vou jogar para a direita. Então fica, ó, 1,4 vezes a pressão vezes V elevado a 0,4 vezes a variação do volume com relação ao tempo. Isso aqui vai ter que ser igual a quem? Variação da pressão com relação ao tempo vezes o volume elevado a 1,4. Como eu passei para o outro lado da igualdade, troca o sinal, fica menos. Ou seja, variação do volume com relação ao tempo vai ser igual menos variação da pressão com relação ao tempo vezes V elevado a 1,4. Tudo isso aqui dividido por 1,4
vezes a pressão vezes o volume elevado a 0,4. Tá bom? Você tem isso aí. Ah, se quiser ajustar, tá? Só por questão de ajuste, quem quiser. Isso aqui é a mesma coisa, de menos variação da pressão com relação ao tempo, vezes 1 dividido por 1,4, vezes 1 dividido pela pressão, vezes V elevado a 1,4 dividido por V elevado a 0,4, isso aqui dá somente volume. Eu pergunto a vocês, sem colocar um único detalhe aqui, pela expressão que a gente acabou de chegar, vocês acham que o volume está aumentando ou está diminuindo? Pode ligar o áudio aí e dar um chute. Está aumentando ou diminuindo? Já que a vergonha está maior, sem fazer nada, eu já digo que ela está diminuindo. Porque, ó, a variação do volume com relação ao tempo está dando um valor aqui, ó, negativo. Então, se a variação dele é negativa, significa que ele está perdendo. Se ele está perdendo, então o volume é o quê? Está diminuindo. Para se contrapor a quem? A pressão, que está variando para onde? Para cima. Para que ela se mantenha estável. Tá? No caso é estável. Instável, ela oscilava um bocado. Para que ela se mantenha estável. Então ela está diminuindo. E para determinar quem é a variação do volume com relação ao tempo, joga esses valores tudinho que tem ali em cima. Ó. Ou seja, vocês vão colocar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor do lápis. 0,20, ó. O menos, né? Deixa eu ajustar isso aqui. Isso aqui, ó. Para determinar o valor, menos variação da pressão com relação ao tempo, dá 0,23. Vezes 1 dividido por 0,1 dividido por 1,4 vezes 1 dividido pela pressão, tá? A pressão que está lá, deixa eu ver. A pressão é de 0,6 kg a metro quadrado. Então, deixa eu trocar isso aqui. 0,6 vezes o volume, que é de quanto? 5. Faz essas contas que aqui estão e chega no resultado. Deixa eu ver aqui, quanto é que dá isso. Bota na calculadora aqui. Calculadora. Ó, pessoal. 0, infelizmente vocês não vão poder ver, mas eu vou colocando aqui. Vezes 1 dividido por 1,4 vezes 1 dividido por 0,6 vezes 5. Isso aqui dá menos 1,37. Isso aqui dá aproximadamente menos 1,37
metros cúbicos por segundo. Tá certo? Vamos ver se isso aqui tem gabarito. Então fica com vergonha. Ih, tem não. Então, ó, você sabe qual é a taxa do volume, ou seja, é negativa, isso significa que o volume está o quê? Diminuindo. Pronto, vamos vendo aí a próxima. Voltei. Daiane, eu ainda não sei porque eu ainda não fiz a prova. Também é difícil saber o que é que, qual é o conteúdo da prova, mas uma coisa eu garanto, se começar a cair qualquer coisa na prova, corra. Exercício 7, letra J. Beleza. Vamos botar aqui. Lista 7, questão 7. Lista 7. Questão 7. Esboça a curva. Beleza. Deixa eu ver aqui qual foi mesmo que foi solicitado. Letra J. J. X ao cubo dividido x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Vamos lá, então. X ao cubo, tal. Beleza. Tá lista. Parar. Vamos lá. Ao quadro. Pronto. Sétima lista. Pronto. Vou desligar aqui o negócio, tá? Sétima questão, letra J. Ele pede para você esboçar o gráfico da expressão. Sétima letra J é f de x igual a x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 3x x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Então, para esboçar o gráfico, a gente vai ter que cumprir todas aquelas etapas que foram feitas, ou seja, determinar ponto crítico, máximo e mínimo, certo?
ponto de inflexão, concavidade para cima e para baixo, onde ela cresce, decresce, por aí vai. Então vamos lá começar. Primeiro ponto. Pontos críticos. Pontos críticos. Ou seja, a gente vai ter que calcular duas situações. Ou onde a derivada ela é zero, ou o segundo caso, onde a derivada não existe. Tá? Uma dessas duas situações. Sendo assim, ó, a derivada da função que ali está, quem é? Derivada, ó, já que é uma fração, regra do quociente. Derivada do numerador vezes o denominador. Quadrado menos 3x mais 3x menos 10. Menos, repete o numerador, x ao cubo, vezes a derivada do denominador, ou seja, a derivada de x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Derivada disso aqui. Tudo isso aqui dividido pelo valor que está no denominador, que é x ao quadrado, menos 3 vezes x, menos não, professor, mais 3 vezes x menos 10, isso aqui é elevado ao quadrado. Ou seja, a derivada dessa conta aí dá derivada de x ao cubo, 3 vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x, menos 10. Isso aqui menos, ó, x ao cubo, que multiplica derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3 vezes x dá 3. Derivada de uma constante é zero. Então, tudo isso aqui dividido por x ao quadrado, mais 3 vezes x, menos 10, elevado ao quadrado. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso desmembrar essa conta para saber aqui onde é que eu posso achar ou onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Então vamos lá. 3 vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, 3 vezes x à quarta. Mais 3 vezes x ao quadrado vezes 3x, 9x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 10, menos 30x ao quadrado. Menos x ao cubo vezes 2x, 2 vezes x à quarta. X ao cubo vezes 3, 3x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado, mais 3 vezes x, menos 10, elevado ao quadrado. Ajustando as contas, ó, 3x à quarta menos 2x à quarta, x à quarta. 9x ao cubo menos 3x ao cubo, 6x ao cubo. Aí, ó, menos 30 vezes x ao quadrado. Isso aqui dividido por x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá, ó, no numerador eu posso colocar x ao quadrado em evidência.
E aí eu ficaria com x ao quadrado mais 6x menos 30 tudo isso aqui dividido por x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Isso aqui é elevado ao quadrado. Deixa eu ver se dá isso aqui para não dar problema. Pronto. Tem aqui, ó. Aqui é onde eu começo, ó. Eu vou ter que procurar ou onde essa expressão aqui é zero, tá? E aí, ó. Daí, a derivada aqui, ó. A derivada da função, ela é igual a zero quando o valor do numerador é igual a zero, ou seja, quando x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 6 vezes x menos 30, quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, só tem duas hipóteses aqui dá zero. Ou quando x ao quadrado é igual a zero, ou quando x ao quadrado mais 6 vezes x menos 30, isso aqui é igual a zero. Uma dessas duas opções tem que acontecer. Já que é uma multiplicação, para uma multiplicação dar zero, um dos dois termos tem que dar zero. Na primeira é fácil de eu achar. X é igual a zero. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá zero? É ele mesmo. Na segunda conta, aí eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Ou seja, vai ficar menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 30. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Calcula aí, vocês vão achar, ó, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 120, tá? 4 vezes 30, dá 120 com 36, dá 156, dividido por 2. Tá? É isso aí. Daqui eu tenho as duas raízes, ó. Menos 6 mais raiz quadrada de 156 dividido por 2. E a outra raiz é menos 6 menos raiz quadrada de menos 156. Tudo isso aí dividido por 2. Já achei as duas raízes. Então aqui eu tenho 3 números. A outra opção, qual é? É onde a derivada segunda de x não existe. E só tem uma condição onde ela não existe. É quando o denominador dá zero. Isso então me afirma aqui, ó, x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Isso aqui, ó, tem que ser igual a zero. Ah, professor, mas lá não está o quadrado? Sim, mas se o que está dentro lá for zero, zero elevado ao quadrado dá zero. Ou seja, usa a fórmula de Bhaskara aqui também, só que aqui vocês vão achar. Deixa eu ver.
x igual a menos 5, e x igual a 2. Tá? Essas são. Então aqui eu tenho três valores que são o quê? Valores críticos. Logo, x igual a 0, x igual a menos 6, menos raiz quadrada de 156, dividido por 2, x igual a 6, menos 6, mais raiz quadrada de 156, x igual a menos 5 e x igual a 2, tá? Isso aí são valores críticos. Isso aqui são valores críticos. Ô, professor, por que o senhor não bota ponto? Porque ponto é se eu substituir esse valor lá na conta para achar que é o valor de y. Aí com x e y eu tenho um ponto. São valores críticos. Tá? Vamos para o segundo caso. Onde é que ela cresce e onde decresce. Cresce, decresce. Nós temos aí, pessoal, tecnicamente, 5 intervalos. Tá bom? Primeiro intervalo. 5 não, tem mais, ó. Porque o primeiro intervalo, ó, de menos infinito. Não. Até agora eu preciso saber. Deixa eu ver, fazer aqui a conta. Se quem é menor, se é menos 5 ou menos 6, menos raiz quadrada de 156 dividido por 2. Deixa eu ver aqui agora. Cento e cinquenta e seis, a raiz quadrada dele, mais 6 dividido por 2, dá aproximadamente 9,24. Tá? Por arredondamento, trocamento 9,25. Então, menos 9,25. Então, é esse primeiro intervalo de menos infinito a menos 6 menos raiz quadrada de 156 isso aqui, ó, é o primeiro intervalo. Segundo intervalo, entre menos 6 menos raiz quadrada de 156 dividido por 2, menos 5. O terceiro, deixa eu ver aqui. Questão do zero aqui. Vamos lá de novo. 156, a raiz quadrada dele. Tá 12, alguma coisa. Menos 6. Dividido por 2.
3,25 também. Então, a gente tem isso aqui, ó. Terceiro intervalo, entre menos 5 e 0. O quarto intervalo, entre 0 e 2. O quinto intervalo, entre 2 e menos 6, mais raiz quadrada de 156 sobre 2. E o último intervalo, que é de menos 6, mais raiz quadrada de 156, dividido por 2, até mais infinito. Olha o tanto de intervalo para jogar aí. Tá? Vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer uma união de um monte de coisa aqui. Primeiro gráfico, ó. Vou botar os 3 gráficos juntos, ó. Primeiro gráfico que eu vou fazer de vermelho, que é o valor de x ao quadrado. Tá aqui, ó. X ao quadrado. Tá aqui. X ao quadrado tá de vermelho. O segundo gráfico, tá? Vou botar de azul, que é aquele mais e menos 6, lembrando que esse menos aqui dá aproximadamente menos 9,25. E esse 6 aqui, ó, dá 3,25. Aproximadamente, tá bom? Então marca aqui, ó. Menos 9,25. E 3,25. Parábola de concavidade para onde? Para cima também. Não importa como ela está passando. Eu só quero a ideia de concavidade. O outro, que é a terceira raiz que a gente tem lá, vou botar aqui de verde. Tá? Que é, ó, entre menos 5 e 2. Por ela estar ao quadrado, realmente não importa o que aconteça, sempre vai dar o quê? Positivo. Então ela não tem parte negativa, ela tem parte positiva. Tem isso aqui, ó. Desceu. Faz isso aqui, ó. E sobe de novo. Então se eu juntar as 3 informações agora para determinar onde cresce e decresce, ó. Na primeira, entre menos infinito e, ó, menos 9,25, ó. Aqui o que está à direita, ó. Todo mundo é o quê? Sempre positivo. Então aquele é o quê? Cresce. Tá? Não é igual não. Aqui ele cresce. Entre menos 9,25 e menos 5, ó, até aqui, ó. Ele está aqui nesse meinho, ó. Então o quê? Positivo com negativo dá o quê? Negativo. Então aqui ele decresce. Entre menos 5 e 0. Tá? Entre menos 5 e 0. Entre menos 5 e 0 está aqui, ó. Olha os gráficos, ó. Daqui até aqui, ó. Então você tem uma parte positiva que vai operar com a parte negativa, seja divisão, multiplicação, seja lá o que for. Então se ela está aqui no meio, ó, positivo com negativo dá o quê? Negativo. Então aqui ela decresce. Entre 0 e 2, ó, também, ó. Tá vendo? Entre 0 e 2, ó.
Positivo operado com negativo. Tá bom? Vai dar o quê? Negativo. Então aqui decresce também. Entre 2, ó. Entre 2 e menos 6, ó, esse 3,25 tá aqui, ó. Ele tá aqui à direita, ó. E todo mundo aqui, ó, de um canto para o outro é o quê? Positivo. Então aqui no meio ele cresce. Por fim, ó, maior do que 3,25, todo mundo é maior do que zero de novo, ele o quê? Cresce também. Tá bom? Então a gente tem duas partes crescentes. Tá ok? Ele cresce para cá, valor menor do que isso aqui. Cresce aqui e aqui no meio ele decresce. Então significa que ele sobe, desce e sobe. Vamos lá. Máximo e mínimo. Máximo e mínimo local. O que é que acontece? Aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui, ó. Olha o que é que acontece. Em máximo e mínimo. A gente só vai olhar onde ele muda de quê? De cresce para decresce e onde ele muda de decresce para cresce. Só tem dois pontos. Quais são? Em menos 6 menos raiz quadrada de 156 sobre 2, como ele muda de cresce para decresce, é ponto de máximo. No outro, que é de menos 6 mais raiz quadrada de 156 sobre 2, ele muda de decresce para cresce. Então aqui é ponto de mínimo. Que é ponto de mínimo. Eita, mínimo feio. Ponto. É ponto de mínimo. Tá? Pode conferir aí do jeito que você quiser, pessoal. Tá? Contanto que a gente não erre nessas primeiras operações aqui, o resto está de boa. Ou seja, se não errar na derivada, tá? Se não errou aqui na derivada, o resto está de boa. O que é que vai fazer agora? Segunda derivada. E vai repetir o mesmo processo. Tá? Vamos lá. Na segunda derivada, para determinar os pontos de inflexão, ou seja, ou onde a derivada é zero, ou onde ela não existe. Tá bom? E depois tá? Então vamos lá. Só para deixar claro aqui, pessoal. Ah, professor, mas com tantos pontos, o senhor tem certeza que só tem isso aí, esses dois? Tá? Como máximo e mínimo? Só. Por que eu afirmo isso? Eu não precisava nem fazer essa conta aqui para afirmar. Mas por que eu afirmo? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu botar aqui de vermelho, destaca ali embaixo. Só para vocês perceberem. Eu vou colocar de vermelho, depois eu apago. Tá? Que a conta deu o seguinte, ó. X ao quadrado, que multiplica quem? X ao quadrado, mais 6 vezes x,
menos 30. Isso aqui dividido por quem? X ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. E esse valor do denominador é elevado ao quadrado. Então, observe o seguinte daqui, pessoal. Como eu tenho x ao quadrado, qualquer valor elevado ao quadrado me dá sempre o número o quê? Positivo. Então, aqui, eu sempre tenho números o quê? Positivos. No denominador, perceba que ele também está elevado ao quadrado. Então, isso quer dizer que, independente do que aconteça, todo número elevado ao quadrado vai dar sempre o número o quê? Positivo. O que é que vai interferir, então? É essa parte daqui. Eu vou até destacar ela de verde. Esse x ao quadrado mais 6 vezes x menos 30. Aqui é onde você vai variar entre positivo e negativo. Por isso que, ó, mesmo fazendo esse monte de intervalo aqui, por causa dos pontos, pessoal, você só teve cresce e decresce em 2 instantes. Entre menos infinito até menos 9,25, por quê? É exatamente aquela curva onde você dá valor positivo e negativo. Tá certo? Onde é que você admite ter valor negativo, ou seja, para ela decrescer? É exatamente onde a combinação dá negativa. Como as duas primeiras dão positiva, vezes um valor negativo vai dar negativo. Por isso que ela decresce enquanto tiver entre menos 9,25 e 3,25. Tá certo? Aqui é decréscimo. Botei aqui cresce, mas aqui é decréscimo. Entre 2 e aqui, ó, tá aqui em cima e também aqui embaixo, ó. Então, como é que está isso aqui? Então, ele decresce. E só volta a crescer aonde? Depois que ele é maior do que 3,25, ó. Que está todo mundo aqui, ó. Que é todo mundo o quê? Positivo. Então, você tem, ó, dois valores de decresce, tá? Ó, só cresce para menores do que 9,25 e para maiores do que 3,25. E decresce em todo o resto. Tá bom? Por causa dessas operações. Sendo assim, ó, vamos lá fazer a quarta operação. Tá? A terceira era máximo e mínimo. A quarta, pontos de inflexão. E a ideia é assimilar pontos de inflexão. A ideia é similar à de derivada primeira, ou seja, eu vou calcular onde a segunda derivada é zero. Onde essa segunda derivada é zero. Ou onde ela não existe. Vocês vão ver que onde ela não existe, certo? Corresponde a dois pontos críticos, que é entre menos 5 e 2,2. Tá bom? Entre menos 5 e 2. Vamos calcular então a segunda derivada? A derivada segunda com relação a x vai ser derivada do numerador, que é x à quarta, mais 6x ao cubo, menos 30 vezes x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Isso aqui, ó, menos, repete o numerador, x à quarta,
mais 6 vezes x ao cubo menos 30x ao quadrado vezes derivada do denominador, ou seja, derivada, ó, o denominador está elevado ao quadrado, esqueci, ó, a derivada de x ao quadrado mais 3x menos 10 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido pelo valor que está no denominador, que é x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom? Beleza. Então isso aqui vai dar igual a derivada da primeira entrada, 4x ao cubo mais 18x ao quadrado menos 60x, isso tudo vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 10 elevado ao quadrado menos x à quarta mais 6 vezes x ao cubo menos 30x ao quadrado, que multiplica, ó, aqui, ó, função que tem potência. Baixa a potência, repete tudo que está dentro do parênteses. Menos 10. Aí a potência é menos 1. 2 menos 1 dá 1 vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Tudo isso dividido por quem? X ao quadrado mais 3 vezes x menos 10. Potência da potência, repete a base, multiplica os expoentes. A quarta. Eu vou perguntar a vocês de todo coração. Vocês querem que eu realmente faça essa operação todinha aqui? Até Jesus já entrou na conta agora. Faz tempo que ele entrou. Que horas são? 10h56. Jesus entrou na conversa às 10h23. Faz mais de meia hora que ele está aí. Para ver se dá uma luz. Então, pessoal, aí é só braçal. Isso aí é só conta. Tá? E como eu não gosto de mãe com adjetivos, claro que eu não, se eu fosse colocar, não ia colocar uma conta dessa, né? Coloco mais fácil. Isso é música para os meus ouvidos. Pois escute. Aleluia, aleluia, aleluia. Ok, meninas. Falta 4 minutos, basicamente. 3 agora. Tá? Eu vou tentar recuperar aquela primeira parte. Vocês viram que deu problema. Eu vou tentar recuperar a primeira parte. E juntar com essa segunda parte dessa conta gigantesca aí. Para colocar, juntar aquela da pressão. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Tá certo? Eu vou ver se eu consigo unir essas partes. Recuperar, porque eu não posso perder o HD, que tem um monte de informação importante. Tá bom? Exatamente. É hora de dar tchau. Dink wink. Tchau. Também pelo tamanho da conta não tinha como ver mais nada não. Viu, jovens? Então, ó.
Por hoje é só. E aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!